Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. Santos Pedro e Paulo Apóstolos. Solenidade: domingo, 29 de junho de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja, para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Tu és Pedro, a fé que sustenta a igreja. Amados irmãos e irmãs, o evangelho que hoje escutamos é uma das passagens mais marcantes da vida de Jesus com seus discípulos. Estamos em Cesareia de Filipe, região marcada por influências pagãs e pela presença de diversas crenças. É ali, em meio a tantas vozes e confusões, que Jesus decide fazer uma pergunta crucial: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Os discípulos respondem com aquilo que escutam do povo: João Batista, Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus então volta-se diretamente a eles e faz uma pergunta ainda mais importante: "E vós, quem dizeis que eu sou?"
Essa é a pergunta que ecoa ao longo dos séculos e que chega até nós hoje. Quem é Jesus para mim? Uma figura histórica? Um grande mestre? Um profeta? Ou é verdadeiramente o Filho do Deus vivo? Simão Pedro, tomado pelo Espírito, responde com fé: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é a base da nossa fé. Pedro reconhece Jesus não apenas como o enviado de Deus, mas como o próprio Deus feito homem. Jesus, então, o declara feliz, bem-aventurado, não por mérito próprio, mas porque tal revelação veio do Pai. E sobre essa fé proclamada, Jesus funda a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui não se trata apenas de um trocadilho com o nome de Pedro, mas da escolha divina de fazer dele o fundamento visível da unidade e continuidade da fé. Pedro é escolhido, com suas fragilidades e limites, para ser sinal de firmeza e comunhão. Isso nos ensina que Deus confia sua igreja a homens de fé, mesmo imperfeitos, mas abertos à graça. Jesus continua: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Essa promessa é motivo de esperança para todos nós. A igreja enfrentará tempestades, perseguições, crises e pecados internos. Mas ela permanece de pé, porque sua base não é apenas humana. É Cristo quem sustenta a sua igreja com a força da ressurreição e a fidelidade do Espírito Santo. Jesus ainda entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Isso simboliza a autoridade espiritual, de ligar e desligar, de orientar e cuidar. É a missão do pastoreio, da vigilância e da condução do povo de Deus. Por isso, rezamos sempre pelo Papa, sucessor de Pedro, para que, fortalecido pela graça, continue guiando a Igreja com sabedoria e fidelidade. Queridos irmãos, hoje o Senhor nos convida a renovar nossa resposta de fé. Quem é Jesus para nós? Nossa resposta deve ser mais do que palavras decoradas. Deve vir de uma experiência viva com Ele, de uma relação pessoal que transforma nosso olhar, nosso agir, nosso viver. Peçamos a graça de professar, com a vida, a mesma fé de Pedro. Que sejamos pedras vivas nesta igreja, firmes na oração, no amor fraterno e no compromisso com o reino. E que, diante das dúvidas do mundo, possamos afirmar com coragem: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oremos. Senhor Jesus, fortalece nossa fé, como fortaleceste a de Pedro. Dá-nos coragem para te confessar em meio ao mundo, com palavras e obras. Sustenta a tua igreja na unidade e na verdade. Faze de nós teus discípulos fiéis, firmes como rochas, confiantes na tua promessa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.